que os tubarões estão sendo ameaçados, entre outros animais, ameaçados de extinção. Outro animal também ameaçado de extinção tem a ver até com religião. Ou não? Acho que tem, né? O presépio não tem um animalzinho desse? Um jumento? Quando Cristo saiu e fugiu pro Egito, a mãe e ele foram cavalgando, eu estou enganado. Eu não sou da religião, mas eu fico atento. Esse animal faz parte da história do Brasil colonial também. Agora é a vez dos jumentos que estão ameaçados de extinção. A doutora Patrícia Tatemoto, que é PhD em Medicina Veterinária, uma série de outros títulos interessantes, e coordena uma campanha nas Américas chamada Donkey Sanctuary, aqui conosco. Doutora Patrícia, muito obrigado aqui em atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, muito obrigada pelo interesse na pauta. Pois é o interesse geral na pauta, eu acho. Por que é que nós estamos abatendo os jumentos? O que está acontecendo? Existe uma demanda da medicina tradicional chinesa pelo colágeno extraído do couro desses animais. E isso não acontece só no Brasil, é uma demanda mundial de 4,8 milhões de peles de jumentos por ano. Então, o Brasil começou a abater os jumentos em 2016, e são 3 abatedouros sob serviço de inspeção federal, que estão aqui na Bahia, que abatem esses jumentos, e são em média 6 mil animais por mês. Então, se a gente pensa que é um abate de um animal que está sob o serviço do MAPA, sob o serviço de inspeção federal, qual é o problema dessa atividade? O problema é que ela acontece de forma extrativista. A gente não tem fazendas produzindo jumentos. São animais coletados, a gente tem relatos de animais que foram furtados, animais que são aglomerados, sem rastreabilidade, então a gente não sabe a origem desses animais. E uma vez que eles chegam na Bahia, é emitida a documentação para serem encaminhados para o abatedouro. Então, essa falta de rastreabilidade e essa ausência de produção desses animais em fazendas, ela impõe um risco à saúde pública, um risco de biossegurança. Agora, Patrícia, então a responsabilidade é do governo baiano que autoriza isso? O governo baiano autoriza e o Ministério da Agricultura também. Então, na verdade, o Ministério da Agricultura é que fiscaliza, né, que é o Serviço de Inspeção Federal, que é o abatedouro que tem o CIF, então que permite a exportação dos produtos dos animais abatidos nessa planta frigorífica. Quer dizer que então eles recolhem isso, como você falou, de maneira extrativa, ou seja, não repõe o rebanho que é abatido, é isso? Exatamente. E esse é o modus operandi no mundo todo, porque a The Donkey Sanctuary trabalha com essa campanha em outros países. Em alguns países da África, o jumento foi localmente extinto, né? E isso gera um problema também, porque o jumento nordestino, por exemplo, já é considerado um recurso genético. Ou seja, os animais que estão aqui no Nordeste, eles têm um patrimônio genético único, têm uma sequência genômica única. E isso é muito valioso também do ponto de vista antropocêntrico. Porque sempre que a gente fala de recurso genético, a gente fala de segurança alimentar. E a gente sabe que a gente está atravessando um ponto de não retorno sobre a extinção das espécies, que isso implica na nossa própria sobrevivência, né? Então, a falta de produção para abate implica na extinção desses animais, que tem até uma nota técnica do Conselho Regional de Medicina Veterinária, aqui da Bahia, que mencionou o risco de extinção. E é uma matemática muito simples para a gente entender que eles vão desaparecer se esse abate não for imediatamente suspenso. E uma outra questão é que isso está acontecendo no mundo todo, e esse é o modus operandi. Por quê? Produzir em fazendas é custo proibitivo para os atravessadores que estão interessados nesse colágeno. Então a gente sabe que em outras partes do mundo em que a gente acompanhou, também era extrativista, e o custo é em torno de R$2.000 para produzir um jumento, leva até 4 anos entre cria, recria, terminação, engorda, que são os termos técnicos, né, utilizados na pecuária, mas a gente tem estudos científicos publicados que seria demanda tempo, tem um custo alto, e por isso que a atividade só acontece porque é extrativista. Doutora Patrícia, isso me lembra também, veja, o colágeno para a medicina tradicional chinesa. Outro ameaçado é o tubarão, onde eles cortam só a nadadeira. A barbatana. A barbatana, não é isso ou não? E jogam o resto no mar. Também está ameaçado. Por quê? Porque também é a tal da medicina tradicional chinesa. Perfeito. Quer dizer,
Isso é uma coisa do século XXI, isso é uma coisa impensável, não? Perfeito. E nós estamos operando como um país colonizado ainda, impondo um risco, inclusive, para os trabalhadores que estão nesses abatedouros, porque tem uma das doenças que a gente conseguiu demonstrar, porque a gente participou de algumas apreensões, né? Existe uma rede de organizações e ativistas e profissionais de várias áreas, uma equipe técnica muito forte que compõe a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Eu trabalho para uma organização britânica que é a The Donkey Sanctuary, mas a gente tem a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, que a coordenadora é a Gislane Brandão, que também é advogada. O forte dessa organização é o jurídico, né? E a gente tem uma equipe técnica muito forte, dentro de todas essas irregularidades e todas essas etapas que são até ilegais, né? Mas uma das coisas que a gente menciona muito é que a gente tem tecnologia já para fazer diferente, né? Então eu concordo plenamente com o senhor sobre medieval a gente fazer esse tipo de abordagem extrativista, mas ao mesmo tempo eu me afasto um pouco porque assim, às vezes eu não quero questionar a medicina tradicional chinesa em si, mas sim esse modus operandi em relação aos produtos que demandam animais, que geralmente tem sido uma atividade extrativista, né? Por exemplo, a bexiga natatória da totoaba, que é um peixe do Golfo do México, a mesma situação. Então envolve também outros crimes que estão sendo investigados, né? Envolve até tráfico de drogas, a gente já demonstrou, tráfico de outras espécies de silvestres, que uma vez que os atravessadores descobrem o caminho e se articulam, aí eles conseguem fazer outras práticas, né, criminosas. Mas a gente tem uma tecnologia que tem sido estudada e uma tentativa de desenvolver, que é uma inovação biotecnológica para produzir esse colágeno por fermentação de precisão. Então a gente produziria sem utilizar animais, sem precisar abater nenhum animal, e a gente produziria esse colágeno em bioreatores, de forma escalável, né? Porque hoje a gente não vai conseguir suprir essa demanda de 4,8 milhões de jumentos por ano para abastecer a demanda. Então é impossível. Mas, se a gente fizer essa inovação biotecnológica e desenvolver o colágeno de laboratório, a gente consegue atender essa demanda e continuar que a medicina tradicional chinesa continue operando, mas de uma forma sustentável e segura. Perfeito. Doutora Patrícia, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Doutora Patrícia Tatemoto é PhD em Medicina Veterinária e Preventiva e Saúde Animal. Ela também é coordenadora da campanha nas Américas, da The Donkey Sanctuary, que seria o quê? O santuário do jumento. The Donkey Sanctuary. E olha aí, é interessante como a gente está liquidando com tudo. Não é? Nada contra a medicina tradicional chinesa, indochinesa, vietnamita, sei lá, bairrista, qualquer... Agora, pô, assim não dá, né? 8h40.